Olá, pessoal. Vamos a mais um vídeo aula. Vamos finalizar o livro 1, último capítulo, capítulo 8. A gente vai falar de semelhança de triângulos, tá? Quando a gente sabe que dois triângulos são semelhantes, quando há a mesma proporção em todos os seus lados e os ângulos correspondentes, que são aqueles que ficam na mesma posição, são iguais, tá bom? Vou mostrar para vocês alguns casos de semelhança. O primeiro caso é através do ângulo-ângulo, que a gente chama de AA. Quando dois triângulos possuem dois ângulos consecutivos congruentes, eles são semelhantes. Aqui eu trouxe o exemplo do triângulo ABC e o triângulo Azinho, Bzinho, Czinho. E aqui eu indiquei, o ângulo A é congruente ao ângulo Azinho, assim como o ângulo B é congruente ao ângulo Bzinho, tá bom? Quando isso acontece, os dois ângulos são iguais, então esses dois triângulos são semelhantes, tá bom? O segundo caso a gente chama de LAL, que é lado, ângulo, lado. Quando a gente tem dois triângulos em que há a mesma proporção os seus respectivos lados, e entre esses lados proporcionais contém dois ângulos congruentes, os dois triângulos também são semelhantes, tá? Então, aqui eu tenho o ângulo ABC, o ângulo Azinho, Bzinho, Czinho, e aí, o caso de congruência é o ângulo A congruente ao ângulo Azinho, e o lado C, que está entre o segmento AB, está para o segmento C', que é através dos vértices Azinho e Bzinho. Assim como o segmento AC, que é o Azinho, está para o segmento Azinho, Czinho, que é o A'. Então, a gente escreve que o C está para C', assim como o A está para o A', tá bom? Quando isso acontece, dois lados com a mesma proporção e dois ângulos congruentes entre esses dois lados. Então, os dois triângulos são semelhantes. O terceiro e último caso, a gente chama de LLL, que é lado, lado, lado. Quando todos os três lados dos triângulos contêm a mesma proporção, com os seus lados correspondentes, tá bom? A gente pode escrever que o segmento A está para A', assim como o segmento B está para B', e o segmento C está para o segmento C'. Quando ocorre a mesma proporção nesses segmentos, esses dois ângulos também são semelhantes. Olha, eu trouxe um exemplo para a gente aplicar essa ideia de proporção na semelhança de triângulos, tá bom? Então, eu tenho o triângulo ABC, onde foi traçado o segmento DE. Quando traçamos o segmento DE, foi formado um novo triângulo ADE. Então, eu tenho aqui, um triângulo dentro do outro, tá bom? E aí, o enunciado diz que sabemos que o ângulo B é congruente ao ângulo E, o segmento AB mede 15 centímetros, segmento BC mede 12 centímetros, segmento AC 21 centímetros e o segmento AE mede 7,5 centímetros. Calcule o segmento DE e o segmento AD. Então, ele quer esse segmento aqui e esse segmento aqui. Na resolução desse exemplo, primeiro, a gente vai separar os triângulos, porque separando os triângulos a gente consegue visualizar melhor o caso de congruência. Segundo, a gente vai indicar as medidas para melhor visualizar a montagem da nossa proporção. E terceiro, aplicar a proporção corretamente, tá bom? Então, o primeiro método, eu separei os triângulos. Tá vendo aqui, o triângulo maior, que é o ABC, e esse triângulo menor,
AED. E assim a gente consegue visualizar os dois triângulos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou indicar as medidas. Primeiro, ele diz que o ângulo B é semelhante ao E. Então, ó, esse ângulo B é semelhante ao ângulo E. E como esses dois triângulos contêm o mesmo vértice A, logo o ângulo formado por esse vértice A também vai ser o mesmo. Então, eles também são congruentes, tá bom? Então, eu tenho dois lados, dois ângulos consecutivos congruentes. Então, aqui, ó, a gente já pode afirmar que esses dois triângulos, eles são semelhantes através do primeiro caso de semelhança ângulo-ângulo que nós estudamos anteriormente, tá? Então, vamos indicar as medidas. Primeiro segmento AB, que mede 15 centímetros. Ó, é aqui, AB. O segmento BC mede 12 centímetros. O segmento AC, 21. AC é esse aqui. E o segmento AE, 7,5. É esse aqui, ó, do outro triângulo, tá bom? Então, ele quer esse segmento DE e esse segmento AD. Eu vou chamar aqui de X, tá bom? E aqui de Y. Então, a gente vai ter que calcular separadamente X e Y. Então, para a gente aplicar a proporção, a gente precisa escrever a proporção corretamente. A gente precisa utilizar os lados correspondentes, que estão na mesma posição. Eu aconselho a gente desenhar os triângulos sempre na mesma direção. Percebam que os dois ângulos consecutivos desse ângulo ABC, ele está do lado esquerdo, tá vendo aqui? E essa pontinha tá apontando lá para a direita. E o outro triângulo ADE, os dois ângulos correspondentes estão do lado direito. E a pontinha do triângulo está apontado para a esquerda. Então, acontece que um triângulo é como se ele tivesse espelhado os dois triângulos. Então, quando a gente for montar a proporção, atenção, porque o X, ele não é correspondente ao 15, tá vendo, ó? Desse lado aqui, esquerdo do segmento. A B não está correspondente ao lado AD, tá bom? O X, a gente precisa entender que os ângulos é onde a gente vai indicar os seus lados correspondentes. Então, ó, a gente olha para o segmento onde está a incógnita. No caso, é o X. O X está oposto ao qual ângulo? Esse ângulo E. Então, o lado correspondente do outro triângulo precisa estar também oposto ao ângulo congruente ao ângulo E. Pelo enunciado, o ângulo congruente ao ângulo E é o ângulo B. Logo, teremos que pegar o segmento que está oposto ao ângulo B, que é quem? 21. Então, encontramos o lado correspondente ao X, que é o 21. E aí a gente monta. Ó, fica melhor uma opção da gente visualizar isso se a gente desenhar tudo na mesma direção aqui, ó. Eu espelhei esse segundo triângulo, tá vendo aqui? E aí a gente pega, ó, como é que o X ficou na mesma posição do 21, tá vendo aqui, ó? Ó, o X em cima, 21 em cima, 7,5 ao lado, 15 ao lado, o Y embaixo, 12 embaixo. Viu como é que fica melhor de visualizar? O lado correspondente quando o triângulo está desenhado na mesma posição. Daí a gente aplica então a proporção. O X está para 21. Assim como, agora eu vou pegar as medidas que estão completas numericamente. 7,5 está para 15. O que a gente faz aqui? Multiplica cruzado. O que nós temos? 15x é igual a 21 vezes 7,5. Resolvendo essa multiplicação, nós temos 15x é igual a 157,5, tá? É o resultado dessa multiplicação.
O 15 que está multiplicando, nós passamos ele dividindo. Daí, nós temos que x, quando a gente resolve essa divisão aqui, nós encontramos 10 centímetros e meio. O x nós chamamos qual segmento? O segmento AD, tá bom? Aqui é o segmento AD, 10 centímetros e meio, tá bom? E aí, agora a gente vai encontrar quem? O y. Vamos montar mesma proporção. Agora, o y está para quem? Está para 12. Assim como 7,5 está para 15, que é onde está completo, tá? Vamos multiplicar cruzado novamente. Temos 15y é igual a 12 vezes 7,5. Resolvendo essa multiplicação aqui, temos 15y igual a 90, tá bom? E aqui o 15, nós passamos ele, que está multiplicando, a gente passa dividindo. Logo, quando a gente resolve essa divisão, temos 90 dividido para 15. Isso dá 6 centímetros. O y nós chamamos qual segmento? O segmento ED. Então, o segmento ED vai medir 6 centímetros. Então, ó, indicamos o segmento que o enunciado pediu. O segmento ED ou DE e o segmento AD, tá bom? Ó, 10 centímetros e meio e 6 centímetros, tá bom? É simples. A gente precisa encontrar os lados correspondentes que estão na mesma posição e aplicar a proporção, tá bom? Atenção que tem exercícios conceituais na página 500 e 501, tá legal? Bons estudos!